Primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Se você puder, fique de pé e abra a sua Bíblia. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, nós estaremos lendo a partir do verso 1. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, o verso 1. Quem já achou, diga: eu amo Jesus. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana. Repete comigo: Ana. Mais alto: Ana. E o nome da outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Repete comigo: Eli. Antes de se assentar, segure a mão dessa pessoa abençoada que está ao seu lado, em nome de Jesus. Antes de se assentar, segure a mão dessa pessoa e diga para ela: nesta noite, diga, irmão, nesta noite, a sua bênção, a sua vitória vai ser do tamanho do seu glória. Pode se assentar adorando a Jesus aí. Você não está proibido de dar glória a Deus não, tá? Dar glória a Deus não paga nada, é de graça. E você ainda recebe de Deus quando abre a boca para adorá-lo. O texto que está diante de nós nesta oportunidade, esse texto que nos conta uma história que de todos nós que estamos aqui e que conhecemos minimamente a Bíblia Sagrada, com certeza nós já ouvimos alguém falar, nós já ouvimos alguém pregar, alguém comentar, alguém citar esse texto, que é um texto muito conhecido, e eu preciso de alguns segundos da sua atenção. Eu não vou te cansar, para você entender aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração, e eu tenho certeza que não por causa de mim, mas por causa da palavra, você vai sair daqui abençoado essa noite. Então, quando Deus me entregou e me confiou essa palavra, eu comecei a olhar esse texto e colocá-lo em uma dialética, onde nós observamos duas famílias em dois pontos diferentes. Basicamente, os personagens desse texto são Ana, que é a personagem principal que vai viver o milagre. Nós temos Eucana, que é o marido de Ana, Penina, que é a rival de Ana, e nós temos do outro lado também uma outra família, preste bem atenção. Do outro lado nós temos Eli, que é o sumo sacerdote, nós temos Ofni e nós temos Finéias. E agora do capítulo 1 ao capítulo 4, a história vai se desenrolar envolvendo estas duas famílias, estes dois grupos de pessoas. De um lado Ana, do outro lado Eli. E eu comecei a observar esse texto e colocando ponto a ponto Eli e Ana, um de cada lado. E eu comecei a traçar algumas lições que eu achei interessante, comparando a vida de Eli e a vida de Ana. Preciso que você entenda isso. E a primeira lição que eu observei aqui, que me chamou a atenção, é que logo nos salta na história de Ana, que ela tinha algo que Eli não tinha na sua história. A Bíblia diz que Ana tinha uma rival, e o nome da rival de Ana era Penina. Enquanto nós observamos em Ana a figura de uma rival que era Penina, que a afrontava constantemente. Do outro lado nós temos a figura de Eli. E quando eu olho para Eli, eu vejo que ele não tinha um rival. Comparando Eli com Ana, Eli não tinha rival e Ana tinha uma rival. E isso teve um efeito, isso me ensina algumas lições preciosas. Isso teve um efeito na vida de Eli, o fato de não ter um rival, e teve um efeito na vida de Ana, o fato de ter uma rival. Qual foi o efeito na vida de Eli, Bruno? Foi muito simples. É que pelo fato de não haver um outro tabernáculo, um outro lugar de adoração, Eli foi se sentindo dono daquele lugar
o proprietário daquele lugar. E ele foi meio que relaxando espiritualmente. E ele foi deixando a vida espiritual dele declinar cada vez mais. E foi se acomodando com o pecado e com o erro dos filhos. Porque ele achava que jamais seria substituído daquele lugar, uma vez que ele não tinha um outro concorrente. E aqui foi o grande erro de Eli, foi se sentir insubstituível. E a gente precisa entender que nenhum de nós é insubstituível. A gente precisa entender que o único que não pode faltar aqui é Jesus Cristo. O único que não pode faltar é o Senhor. Porque quem faz milagre na sua vida não sou eu. Quem te restaura não sou eu. Quem te cura não sou eu. Quem fala ao seu coração essa noite não sou eu. Quem fala contigo, quem te restaura, quem te aviva, quem te transforma é Jesus. Você crê nessa palavra e você está pronto para receber essa profecia? É Jesus, o único insubstituível, que veio nesta noite e vai operar milagres na sua vida. Então, se para Eli não ter rival fez com que ele se sentisse insubstituível e fez com que a vida espiritual dele decaísse, para Ana o fato de ter uma rival foi algo muito bom. Muito embora no nosso meio a gente ouça muitas pregações, e eu sou a terceira geração de assembleano na minha casa. A minha avózinha era dirigente de círculo de oração. Então eu nasci na igreja, eu cresci, eu já ouvi muitas mensagens sobre Ana. E na maioria esmagadora delas eu ouço gente dizendo coisas do tipo: Penina era uma endemoniada, Penina era uma perturbada, Penina era uma oprimida, Penina era uma enviada do cão. E aí eu comecei a enxergar por outra perspectiva e ver que a vida de Penina, muito embora ela fosse rival de Ana, não foi ruim para Ana. Muito pelo contrário. Se para Eli não ter rival foi ruim, para Ana ter uma rival foi maravilhoso. Porque foi a figura da rival que não deixou ela se acomodar na dificuldade e na esterilidade dela. Foi a figura da rival que era como se fosse um espeto para tirar ela da zona de conforto dela. Isso aqui que eu vou falar, talvez vai servir para algumas pessoas aqui para agora, e talvez vai servir para alguns adolescentes aqui para o futuro. E eu peço que você guarde isso aí dentro do seu coração. Para Ana ter uma rival foi maravilhoso, porque é graças a Penina que Ana vai para o altar orar. É graças a Penina que Ana se incomoda com a sua situação e vai buscar em Deus uma mudança. Então eu tenho aprendido que ter uma rival, que enfrentar oposição não é algo ruim, pelo contrário é algo maravilhoso. Eu preciso que você saia daqui com essa frase no seu coração: os amigos vão te fazer bem, mas são os inimigos que vão te promover. É a oposição que vai te levar onde Deus te quer muitas vezes. Porque quem vendeu José para o Egito não foi o pai. Quem enviou José para o Egito não foi alguém que o amava. Foram os irmãos de José que odiavam ele, que aborreciam ele, que venderam ele pensando: vamos acabar com José, vamos acabar com os sonhos de José. Quando eles vendiam José para o Egito, eles achavam que estavam acabando com José. Deus olhava do céu e dizia: vem para o Egito que eu vou te fazer governador. Vem para o Egito que eu vou te honrar. Vem para o Egito que eu vou te abençoar. Tem gente aqui já levantando a mão e recebendo. Essa oposição vai te empurrar para o lugar que Deus tem para você. Sabe, a oposição te empurra para o que Deus tem para você. Quando eu olho para todo o cenário bíblico, eu vejo até na figura do Senhor Jesus Cristo alguém que enfrentou uma oposição fortíssima. E você conhece a história. Quando Judas vendeu Jesus, na mente de Judas ele estava acabando com Jesus. Quando Judas vendeu Jesus, na mente de Judas ele estava pondo um fim no ministério e na vida de Jesus. Foi por isso que Judas não aguardou o terceiro dia e foi se suicidar, porque ele pensou que ele estava acabando com Jesus. Mas o que ele não sabia é que quando ele vendia Jesus, ele empurrava Jesus para o Calvário. Quando ele vendia Jesus, ele empurrava Jesus para a crucificação. Quando ele vendia Jesus, ele empurrava Jesus para a nossa redenção. E quando ele vendia Jesus, ele empurrava Jesus para o terceiro dia da ressurreição. Você crê que eu sou boca de Deus para a tua vida essa noite? Fica em paz, porque o levante da oposição, fofoca não vai te parar, calúnia não vai atrapalhar o que Deus tem para a tua vida. Eu profetizo para quem tem boca para dar glória: todo mal que intentarem
contra você, Deus vai transformar em bem. Eu sinto a presença de Deus aqui. Então a primeira lição que eu observo é que para Ana foi maravilhoso ter uma rival, e para ele não. A segunda lição que eu observo aqui é que Eli estava todo dia no tabernáculo. Eli estava na segunda-feira no tabernáculo. Eli estava na terça-feira no tabernáculo. Ele morava no tabernáculo. Imagina alguém que está todo santo dia na igreja. Eli ganhava dessa pessoa, porque ele dormia na igreja. Eli conhecia todas as mensagens de todos os pregadores naquele tempo. Eli conhecia todas as pessoas, porque Eli estava todo dia, repete comigo, Eli estava todo dia no tabernáculo. Aí quando eu olho para a vida de Ana, eu percebo e aprendo uma lição interessante. É que ao passo que Eli está todo dia, a Bíblia diz que Ana ia uma vez por ano. Enquanto Eli está todo dia, Ana vai uma vez por. Isso aqui é precioso para nós. E eu quero que você preste bem atenção nisso. Porque o fato de estar todo dia, não que para nós seja, mas para Eli foi péssimo. Por quê? Porque ele foi se acostumando com o sagrado. Ele foi se acostumando com a arca. Ele foi se acostumando com o altar. Ele foi se acostumando com o sacrifício. E ele começou a pensar que tudo aquilo era um negócio normal. Ele começou a tratar o culto e aqueles momentos espirituais como momentos comuns, como momentos normais. E eu preciso que você atente para isso aqui. Porque nós somos uma geração que temos uma frequência ao lugar de culto muito grande. E glória a Deus por isso. Como eu já te falei, eu sou a terceira geração de crente na minha casa. E alguns dias atrás eu fui pregar numa igreja em um determinado estado. E o irmão me buscou no aeroporto. E em alguns estados do Brasil, eles acham que todo mundo que sai que é pregador do Rio já foi traficante, já foi bandido. Tem um testemunho desse para contar. O irmão virou para mim e me confundiu com outra pessoa e falou: e como é que foi que o irmão fez e que Jesus fez para te tirar do comando vermelho? Eu falei: não, eu nunca fui do comando vermelho. Não, terceiro comando? Não é terceiro comando não. PCC eu falei: não, também não. Não, irmão, os traficantes. Eu falei: não. E o que o irmão é? Eu falei: eu sou ex-nada. Porque eu nasci na igreja. E eu sempre estive em muito culto. A minha mãe é uma crente daquelas que a gente chama de muito igrejeira. Quando eu era garoto, mamãe estava na igreja todo santo dia. No culto de libertação da segunda ela estava, na terça-feira da palavra ela estava, na quarta-feira da oração ela estava, na quinta-feira da consagração ela estava, na sexta da vitória ela estava, no sábado de consagração de novo ela estava, escola dominical domingo de manhã, domingo à noite ela estava. E além de ela estar, ela também me empurrava para a igreja junto com ela. E de vez em quando eu falava assim: mãe, eu não quero ir não, eu já fui essa semana toda. Ela puxava o cinto e dizia: você vai. Aí eu dizia: então estou sentindo de Deus de ir agora. Então eu nasci na igreja. E eu gosto de estar no culto. E a gente deve gostar de estar nesse lugar. Não estou dizendo para você diminuir a frequência, não é isso. O que eu estou dizendo é que a tua frequência aqui não pode te impedir de enxergar e perceber realidades espirituais inerentes a esse lugar. O que você precisa entender é que a tua frequência aqui não pode te impedir de entender que esse lugar não é um lugar normal. O que você precisa entender essa noite é que o lugar do culto ainda é um lugar diferente. Eu tenho algo para te dizer: normal é o shopping center, normal é a cachoeira, normal é a praia, normal é a pracinha onde tem os brinquedinhos, normal é a academia, normal é a escola. A igreja, o lugar de culto é um lugar diferenciado. É maravilhoso.
A glória ao nome de Jesus. Por quê, Bruno? Porque acontece aqui o que jamais aconteceria lá fora. O salmista disse: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 dias em outra parte qualquer. Eu vim dizer para você que o que vai acontecer aqui nestes dias jamais aconteceria no cinema, no shopping. Por quê? Porque esse lugar não é outro senão a casa de Deus, o lugar onde Deus se manifesta. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Sabe, há um movimento querendo desconstruir a igreja aí fora. É um movimento de desigrejados, de gente que quer desconstruir a igreja, que quer desconstruir o teor espiritual desse lugar, que quer desconstruir aquilo que pode acontecer espiritualmente. Irmão, eu já vi gente entrar cego na igreja e sair enxergando. Eu já vi gente entrar nesse lugar, aleluia, com problemas e sair cheio de milagre, com vitória e testemunho para contar. Eu já vi gente problemática sair resolvida desse lugar. Eu vim dizer para você: nunca perca de vista que esse lugar não é um lugar normal. É por isso que esse lugar não é lugar de chiclete. É por isso que esse lugar não é lugar de reverência. É por isso que esse lugar é lugar de adorar, de levantar a mão, de se ligar, de receber. Porque aqui é um lugar diferente. Sabe, irmão, a gente precisa entender isso. Eu estou morando hoje em Jacarepaguá, na Taquara, lá no Rio de Janeiro. E muito perto da minha casa tem um lugar de eventos muito grande, onde acontece o Rock in Rio. Pertinho da minha casa, 5 minutos. E há um tempo atrás teve esse evento, o Rock in Rio. Eu sei que vocês devem ter ouvido falar. E eu estava vendo televisão, e a cobertura que a imprensa, que a mídia estava dando nisso era assombrosa. Só falava em Rock in Rio de manhã, de tarde e à noite. E aí eu me recordo que o repórter foi para a porta do Rock in Rio. Eu estou falando que esse lugar é um lugar diferente. Foi para a porta do Rock in Rio para entrevistar algumas pessoas que estavam lá. E aí, para minha surpresa, quando ele chegou na porta do Rock in Rio, isso era meio-dia, no jornal local, o evento só abriria as portas de noite, o show era só à noite, mas já tinha gente na porta do Rock in Rio. Aí o repórter pegou um jovem para entrevistar. Chamou ele e falou assim: olha, você está aqui há quanto tempo? Ele: eu sou o primeiro da fila. Eu estou aqui há alguns dias na porta aqui, esperando abrir, porque eu quero ouvir a fulana. E falou o nome de uma artista secular. E ele falou: eu conheço todas as músicas da fulana, eu acompanho a carreira da fulana, eu tenho uma tatuagem aqui no braço com o nome da fulana. Eu vim aqui, eu quero ir para a porta e para a frente do palco mundo, porque eu quero ouvir a fulana. Aí o repórter, meio que num tom cômico, falou assim: e você tem esperança de a fulana te conhecer algum dia? Na mesma hora, por alguns instantes, o semblante caiu, e depois ele se recobrou e falou: eu sei que ela não vai me ver. Raramente ela chama alguém para subir no palco e pega o nome desse alguém e conhece esse alguém, mas é raro demais. Mas eu não estou nem aí, esse vai ser o show da minha vida. E o repórter perguntou: você está quantos dias aqui? Ele: estou alguns dias, comendo cachorro quente, hambúrguer, dormindo em barraca. E aí, quando ele falou isso, que a reportagem e a entrevista terminaram, o meu coração ardeu. E o Espírito Santo me reportou para esses momentos. O Espírito Santo me reportou para os momentos de culto que a gente tem, para os momentos de adoração que a gente tem. E eu me peguei pensando: Senhor, quantos de nós não estamos perdendo de lavada, de 7-1 de determinados fãs de ídolos por aí? Aquele fã ficou dias na porta do Rock in Rio, pagando preço, comendo cachorro quente, dormindo mal, comendo mal, tudo mal, para ver um artista que não conhece ele, para entregar um pedaço da vida dele para uma pessoa que não conhece ele. E aí eu fico vendo de vez em quando gente na igreja. Ô irmão, você não ficou uma semana na porta aqui da igreja esperando abrir. Você entrou aqui, está sentado numa cadeira acolchoada. Ô glória, você não veio aqui para ver o Bruno Fernandes, para ver o cantor fulano, o pastor ciclano. Você veio aqui não para adorar um ídolo do mundo, mas o Deus Todo-Poderoso.
Oh, glória a Deus. Eu quero te convidar a levantar as duas mãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque aquele fã disse assim: vai ser o show da minha vida. E eu quero muito que esse seja o culto da tua vida. Eu quero muito que você adore como se fosse a última vez, glorifique como se fosse a última vez. Eu vou te dar alguns segundos para você abrir a boca, porque você está adorando aquele que te conhece, aquele que te sonda, aquele que te ama, aquele que morreu por você. Você está adorando essa noite aquele que te conhece. Aleluia, você está adorando aquele que te formou no útero da tua mãe. Você está adorando aquele que tem uma história linda escrita para você viver. É por isso que a gente entra aqui para entregar o nosso melhor, para adorar com o nosso melhor. Ana ia uma vez por ano. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Glória. Eli estava lá todo dia, mas a única vez por ano que ela ia, e que ela falou: eu vou para me derramar, eu vou para me entregar. Ela entra no tabernáculo, se prostra e começa a chorar, se prostra e começa a fazer um voto a Deus. E aqui tem uma outra lição para nós, que é muito especial. Ana está chorando e votando porque ela não tem filhos. Ela não tem filhos porque ela é estéril. A gente percebe em Ana um esforço enorme para gerar algo. Quando a gente olha para a vida de Eli, eu não vejo Eli orando para ter filhos, não vejo Eli buscando para isso, e nem os reflexos depois de um dia de intimidade com Deus. Ele não tinha. Porque eu entendo que para ele era muito fácil ter filho, não devia ter dificuldade. Foi algo fácil para ele. Agora para Ana, preste atenção nisso, foi difícil. Por isso que ela está orando, está votando, está se entregando, está se derramando. Agora os filhos que para ele foi fácil ter, e para Ana foi difícil ter os dele levaram ele à desgraça, à derrota e à vergonha. Agora o único filho, ou o primeiro filho, melhor dizendo, que Ana teve, levou o nome dela às alturas e glorificou ao nome do Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Isso aqui é para você guardar na caixinha do teu coração para o resto da tua vida. Geralmente aquilo que a gente não faz esforço nenhum para receber, aleluia, não promove a nossa vida, não eleva a nossa vida. É aquilo que você ganha e conquista com esforço, que vai glorificar o nome do Senhor na tua vida. Oh, glória a Deus. Ana chorou, Ana gemeu, foi mal compreendida, mas valeu a pena cada lágrima que ela chorou, valeu a pena o voto que ela fez. E eu tenho uma palavra para você essa noite: esse sacrifício que você está fazendo vai valer a pena, vai valer a pena. No futuro você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. Ana faz um voto a Deus, você conhece a história. Volta para casa após ele liberar uma palavra sobre a vida dela. E o Senhor se lembra de Ana. Ela concebe o menino, a barriga vai crescendo, e a Bíblia Sagrada diz que quando chega o dia do parto, nasce o menino. Ela fala: vai ser Samuel, porque eu pedi a Deus e Deus me deu. Isso é maravilhoso. Depois que o menino é desmamado, eu já caminho para encerrar, ela vai levar o menino para o altar. Porque a oração de Ana basicamente é essa: se o Senhor me der um filho homem, eu vou devolver esse filho por todos os dias da minha vida. Então Ana pediu a Deus algo que ela devolveria para ele. Guarda isso que eu vou te falar. Aqui tem mais um paralelo: Ana e Eli. Eli não entregou os filhos no altar, Eli estragou os filhos no altar. Ana não.
Ana entregou o filho Samuel no altar. E o que isso me prova? Isso me prova que Eli amava mais os filhos do que a Deus, por isso não os repreendia. E Ana amava mais a Deus do que o filho, por isso ela o entregou. Guarda isso aqui também no teu coração para os próximos dias. Ame mais a Deus do que aquilo que Ele te dá ou te entrega. Uma das piores coisas que tem acontecido na nossa geração é gente que Deus dá certas coisas e elas passam a amar mais estas coisas do que a Deus. Elas passam a amar mais aquilo que Deus dá do que o Deus que Deus entende isso. Eu já fui coordenador de jovens e eu já vi jovem orando a Deus para ter carro. Deus dá um carro, ele sumir da igreja. Eu já vi muita gente que orou a Deus por coisas que Deus deu, e estas coisas, em vez dele ser grato a Deus, se aproximar mais de Deus, só serviram para ele se afastar, se esquecer de Deus. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: continue adorando mais aquilo que eu sou do que aquilo que eu posso te dar. Continue focando em Deus e não naquilo que Ele pode te proporcionar. Ele entrega o menino no altar. O menino cresce, e a Bíblia Sagrada diz que um dia Deus vai aparecer para o menino. Uma voz o chama e diz: Samuel, Samuel. Ele se levanta, corre no sacerdote Eli e diz assim: o Senhor me chamou? E o sacerdote vai dizer: não, garoto, volta a deitar. Samuel deita de novo e ele ouve uma voz de novo: Samuel, Samuel. Aí ele levanta, volta em Eli e diz: o Senhor me chamou? Aí ele: não, volta a deitar. Pela terceira vez ele deita, ouve a voz, corre em Eli: o Senhor me chamou? Aí ele entende que era o Senhor chamando ele e diz assim: volta a deitar. E quando você ouvir a voz, você vai responder assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu tenho aprendido uma coisa, que esse negócio de Samuel ser chamado várias vezes. Sabe o que é isso, irmão? Deus chamou ele várias vezes até ele entender quem é que chamava. Sabe por quê? Porque Deus insiste com aqueles que são dele. Oh, glória, eu vou repetir isso, mereci um glória a Deus mais alto da tua parte. Deus insiste com aqueles que são dele. Deus insiste com aqueles que são dele. Agora também me deixou perplexo o fato de que ele sabia que era Deus falando e disse para o menino: volta e responde a voz. Porque eu trouxe isso para a minha vida. Eu sou pai da Gigi e da Bruninha. E eu imagino eu chegando em casa daqui a pouco. Eu vou descer hoje ainda, se Deus quiser. E eu chego em casa, vamos supor, 1h30 da manhã. Eu estou para dormir com sono. E aí daqui a pouco a Gigi vem em mim e fala: papai, eu ouvi uma voz me chamando. O Senhor está me chamando? Apesar que crente tem esse negócio: se eu ouvir uma voz, deve ser o demônio. Crente tem esse negócio. Mas eu viro para a Gigi e falo: Gigi, não fui eu não, pode voltar a deitar. Aí a Gigi volta para a cama. Depois de alguns minutos volta em mim e diz: papai, o Senhor está me chamando. Eu vou olhar para ela e falar: Gigi, papai está cansado, volta para a cama, Gigi. Não testa minha paciência não. Ela vai voltar para a cama e pela terceira vez ela vem: papai, eu ouvi uma voz, é uma voz maravilhosa me chamando, foi o Senhor. Irmão, e se eu entender que foi Deus e que é Deus chamando a Gigi, eu nunca que vou falar para ela: deita lá e responde, fala, Senhor, que o teu servo, que a tua serva Gigi ouve. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar ela pela mão e falar assim: Gigi, vamos dobrar o joelho aqui na sala, porque a voz que você está ouvindo eu quero ouvir também. Sabe por que eu faria isso? Porque eu amo ouvir a voz do meu Senhor. Oh glória, sabe por que eu faria isso? Porque eu quero estar debaixo do guarda-chuva profético. Eu quero estar debaixo da unção profética. Eu quero ouvir a voz desse Deus. Eu quero conhecer mais Ele. Eu quero estar mais perto dEle. Eli era indiferente, Samuel era sensível. E eu te faço uma pergunta: você é indiferente ou é sensível? Você quer ouvir a voz de Deus? Está ouvindo ela, sendo atento a ela essa noite? Quem ama a voz de Deus aqui, fica de pé em nome de Jesus.
Deus fala com a gente e a gente é indiferente à voz dele. Quantas vezes que você estava orando e Deus falou, fica mais tempo aí de joelho, você levantou? Quantas vezes que você vai orar para dormir e Deus fala, começa um jejum agora? Quantas vezes você está em casa e Deus fala, lê a Bíblia, e você pega o celular e fica futucando? Ninguém deu glória a Deus agora, tá vendo? Mas é Deus falando contigo. Deus está chamando o teu nome hoje e está dizendo, eu tenho algo para a tua vida. Deus está chamando a tua voz hoje. Deus está chamando o teu nome hoje. Está dizendo, eu tenho algo preparado para você. Eu tenho uma chamada para você. Eu tenho um dom para você. Eu tenho um caminho para você. Você entende isso? Você entende isso? Deus falou com Samuel muito aquela noite. A vida dele nunca mais foi a mesma. Porque o dia que Deus fala conosco, a nossa vida muda para sempre. E eu quero fazer uma oração aqui essa noite, porque eu sei que talvez entrou gente aqui e Deus falou contigo. E eu quero fazer uma pergunta. Entrou alguém aqui essa noite que não é cristão ou está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje para os caminhos do Senhor? Sai do teu lugar e vem à frente, que eu quero orar por você. Entrou alguém aqui essa noite. A igreja fica ligada, eu sinto a presença de Deus aqui. Entrou alguém aqui essa noite que está afastado dos caminhos do Senhor, não é cristão. Deus está insistindo com você porque você é dele. Deus te trouxe aqui porque tem algo a fazer na sua vida. De repente você não era um projeto do seu pai, da sua mãe, mas você sempre foi um projeto de Deus na eternidade. E Deus está te fazendo um convite hoje. Quer entregar a tua vida a Ele? Eu estou na galeria, Bruno, desce. Eu te espero aqui. Quer entregar a tua vida a Ele? Você está aqui embaixo. Sai do seu lugar e vem, que eu quero orar por você. A igreja pode fechar os olhos em nome de Jesus. Glória a Deus. 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 Sai do seu lugar e vem. Deus tem um projeto para você. Deus tem um caminho para você. Deus tem um dom para você. Deus quer fazer algo na sua vida. Nessa história não seja Eli indiferente, insensível. Seja Ana, seja Samuel, que dá ouvidos à voz, que se quebranta ao ouvir a voz, que se derrama ao ouvir a voz, que ouve a voz, que responde à voz. Glória a Deus. Você pode colocar a mão no seu coração em nome de Jesus. Porque Samuel cresceu no tabernáculo. Talvez fosse aquele lugar o pior lugar para alguém crescer, devido ao baixo nível moral dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Mas mesmo naquele lugar complicado, Samuel crescia e se fortalecia diante de Deus e diante dos homens, diz a Bíblia. E Samuel não se corrompeu. E eu quero concluir dizendo para um grupo de jovens que andam na contramão: vocês não vão se corromper. Eu quero concluir dizendo para esse grupo de jovens que vocês não vão se perder como Samuel não se perdeu. Por que Samuel não se perdeu, Bruno, mesmo estando em meio a tanto pecado? Porque Samuel foi gerado na oração, aleluia. Samuel era mantido na oração, e aquilo que foi gerado em Deus na oração não se perde, não se corrompe. Oh glória, oh glória. Você pode fechar os teus olhos em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque o diabo armou laços contra esses adolescentes, mas todos eles estão sendo cortados aqui essa noite.
O diabo preparou armadilhas para te afastar, para te entristecer, mas está sendo jogado por terra hoje. Você pode abrir a tua boca e clamar comigo, e adorar comigo, e orar comigo. Júria, remaragácia. Oh, glória a Deus. Toma cada jovem aqui essa noite nas tuas mãos. Senhor, toma cada adolescente esta noite. Senhor, como é difícil, Senhor, ir de acordo com a correnteza. Qualquer pedaço de madeira jogado sobre um rio vai de acordo com a correnteza. Agora, para ir na contramão, fecha os teus olhos. Senhor, para ir na contramão, só algo muito vivo que consegue nadar contra a correnteza. E eu te peço nessa noite, nos vivifica mais uma vez, nos dá mais da tua unção, da tua graça. Senhor, nós estamos respondendo a tua voz essa noite. Nós temos respondido a ela. Cada pessoa tem respondido a tua voz. Vieram ontem, estão vindo hoje, amanhã, depois. Que esse congresso marque vidas, ó Pai. Que esse congresso marque história, Senhor. Que deste evento em diante a vida de pessoas aqui jamais seja a mesma. Que adolescentes saiam deste evento mais maduros depois de hoje e depois destas oportunidades, Senhor. Senhor, que nós saímos daqui mais cheios da tua glória, mais cheios da tua unção, para glorificarmos o teu nome lá fora. Senhor, nós não queremos viver um cristianismo, nós não queremos viver uma vida espiritual de aparência, mas de essência, não de mentira, mas de verdade na tua presença. Por isso eu te peço, toma cada adolescente aqui essa noite, que essa palavra fique cravada em cada coração, que a gente saia daqui entendendo que aquilo que custa muito vale muito a pena. Que a gente saia daqui entendendo que o máximo que os nossos inimigos podem fazer, que a oposição pode fazer, é nos levar aquilo que tu tens para nós. Que a gente saia daqui entendendo que esse lugar é lugar de se derramar, esse lugar é lugar de se entregar, esse lugar é lugar de receber mais da tua presença. Em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor Jesus.